o mistério da submissão. Eu vou fazer uma suposição totalmente aleatória, sem nenhuma vontade de aplicá-la na prática. Vamos imaginar um país no século XVI, onde haja uma lei exótica. Para as carruagens, Sua Majestade, chamemos de Rei Henri, determinou que todas as carruagens tivessem um kit de primeiros socorros. Vamos imaginar uma história absurda e totalmente sem base. Todos os homens que possuíam carruagens se esforçam para comprar um kit de primeiros socorros, moda nessa época, no século XVI. E logo após todos terem comprado, Sua Majestade Henri anuncia que não é necessário. É justo e lícito que essas pessoas cometam regicídio, ou reflitam pessimamente. Será que este rei tem interesse na produção de kits de primeiros socorros? Será que esse rei tem ações? Um irmão dele é o dono da fábrica? Que coisa mais ridícula obrigar uma nação inteira a comprar o kit para carruagens e logo dispensá-la pelo motivo óbvio, que eu não sei fazer nada com kit de primeiros socorros diante de alguém que, atropelado por um cavalo, tivesse fratura exposta. Eu posso passar a mão na cabeça, rezar junto. Eu não tenho nenhum conhecimento médico. Provavelmente eu pioraria a vítima e não ajudaria. Uma ideia absurda e derrubada. Sua Majestade voltou atrás. Sua Majestade então decide que é seguro, em caso de incêndio das carruagens, um extintor. Como não há ainda extintores, um balde com água em todas as carruagens. Todas as carruagens devem ter um balde de 10 litros para caso de incêndio das carruagens. Sua Majestade obriga o país inteiro e toda a frota de carruagens a comprar esse balde. E assim que todos compram, Sua Majestade diz que o correto é que o balde seja de 15 litros, um modelo mais avançado. E toda a nação compra porque é obrigatório. Terminada a compra, alguns inclusive multados pela posse do balde errado, Sua Majestade anuncia feliz que a posse do balde agora é optativa, não precisa mais. Eu recomendaria a este povo, guardem o balde, porque a qualquer instante, governo é como herpes, sempre volta, sempre volta. Sua Majestade, já desgastado pelo kit e pelo balde, pelo extintor, Sua Majestade tem uma ideia mais radical. Quando se trata de abastecer as carruagens, vamos unificar as tomadas do país. Vamos fazer que todos enfiem no mesmo buraco. E da mesma forma, com um fio terra, inclusive. E o país inteiro torna adaptador de tomada mais raro do que pérolas barrocas. O país anda atrás de adaptadores, só são vendidos no mercado negro. E há prazo para as tomadas e se gasta uma fortuna trocando tomadas. E ao final de um esforço nacional que perturba a todos, temos surpresa, nenhum aparelho produzido entra naquelas tomadas. Os adaptadores não adaptam. E na verdade a tomada obrigatória tem duas, uma para maior amperagem e uma para menor amperagem. E mais, não há mais unificação das tomadas, cada um enfia onde quiser. O que vocês diriam ao rei hipotético, Henri II, Henri II, o que vocês diriam a esse rei hipotético? Ou você é louco, ou você ganha dinheiro com essa insanidade, ou você está se divertindo às nossas custas. Tudo isso é possível. Etienne apenas perguntou uma coisa: por que é que vocês fizeram isso o tempo todo e de bom grado reclamaram uns para os outros em redes sociais e não fizeram nada contra isso? Etienne pergunta sobre os donos de carruagens e seus baldes e suas tomadas e seus kits de primeiros socorros. Etienne pergunta para a massa. Etienne faz a pergunta de canete, né? O que rege a massa? O que faz? Mas é a multa. Para Etienne, não só. A violência não garantiria isso. É preciso que eu concorde no fundo e goste. Qual é a solução deste código imbricado, difícil?
Para Etienne, ele aponta uma coisa que seu amigo Montaigne vai desenvolver. A solução para eu escapar de controles é a única relação onde o controle não pode existir, onde a isonomia é muito grande, é a relação de amizade. Montaigne foi ligado a Etienne desde que conheceu o livro Discurso da Servidão Voluntária na forma manuscrita antes dele ser publicado. E tendo se encantado com a obra, procurou o amigo e desenvolveu uma amizade sólida entre eles. Etienne de Boissy casou com a viúva do irmão de Montaigne, ou seja, casou-se com a cunhada de Montaigne. A relação se tornou familiar. Os dois tinham uma identidade total. Na amizade, para Etienne, e no estudo que Montaigne faz no livro 1, capítulo 18, que é sobre a amizade, eu uso muito, todos os meus alunos sabem, o capítulo 31 dos Canibais, mas agora eu recomendo sempre a leitura do 18 do livro 1. Nos seus ensaios, Montaigne diz uma das frases mais bonitas sobre um amigo. Diz: se me esforçarem a dizer porque eu o amava, Etienne recém-falecido, sinto que isso não pode ser expresso. Apenas eu responderia, porque era ele, porque era eu. Esta frase, que é fabulosa, parce que c'était lui, parce que c'était moi, preserva no outro a total liberdade. Porque eu amo meu amigo, porque ele é ele. É autismo? Não. Porque meu amigo é ele, autônomo, separado de mim, igual em dignidade. Porque meu amigo é diferente e igual. Porque é ele. Parce que c'était lui. E mais, meu amigo permite que c'était moi, que eu seja eu mesmo. O único lugar onde eu posso fazer isso é a isonomia da amizade, não na tirania da política. É muito curioso que neste período, talvez por causa de sucesso que vocês garantem ao Café Filosófico, eu recebi 2 convites para me candidatar à política. E eu respondi de forma muito delicada: não posso. Primeiro, porque eu gosto de trabalhar. É um hábito que eu tenho. Fui delicado na resposta. E o segundo, porque meu pai foi político. E uma vez ele respondeu: preciso sair da política, e saiu, porque estão chegando ao meu preço. Ele saiu um pouco antes de chegarem ao preço dele. Todos temos o nosso preço. Alguns é baratíssimo, outros são mais caros. Eu não entro na política, porque na política não há amigos, há apenas cúmplices. E eu prezo muito a amizade. Essa é a mais bela definição de amizade que já foi dada. E a mais fechada em si. Porque era ele, porque era eu. Valeria também para o amor, porque eu amo esta mulher, porque eu amo este homem, porque é ele, porque é ela, porque sou eu. O amigo não me diminui, mas engrandece. O amigo me faz que eu seja mais eu. O Estado faz com que eu seja menos eu. O amigo se dirige a mim sendo ele. Eu me dirijo ao Estado sendo o Estado, sendo súdito. Assim eu posso responder minha provocação. Eu fiz a provocação ao perguntar por que me ouviam. Porque as pessoas talvez queiram, mas eu certamente não quero mais ter discípulos. Eu quero ter amigos. Amigos que completem e eu os complete. Discípulos sugam. Discípulos são inconvenientes. Amigos são sempre simpáticos. Para que não escutem como guru, mas escutem como pessoas em busca de verdade. Este é o verdadeiro construtivismo. Como Etienne. E sem o talento de Etienne, eu não quero ser um maître à penser, não quero ser um mestre de pensamento. Eu não quero dizer às pessoas o que elas devem pensar, porque isso seria servidão voluntária. Isso seria, de forma sofisticada, tornar a gaiola dourada forrada de veludo e com uma chaise longue para poder descansar. Eu não quero ser um maître à penser. Eu quero que as pessoas pensem autonomamente. Se puder extrair da minha fala um pensamento, ótimo. Se elas puderem me fazer uma pergunta que me faça pensar melhor ainda. Mas porque vocês são vocês e eu sou eu. Essa ideia, c'était lui, c'était moi, é uma ideia fabulosa. Que ninguém se submeta a nenhuma autoridade intelectual. Que ninguém aceite porque foi dito por alguém. Que ninguém pense que é assim porque foi dito. Que duvidem, que contestem.
que enfrentem, que pensem abertamente que nada nos salva da nossa liberdade. Etienne lança no fim dessa pequena e maravilhosa obra uma praga final maravilhosa também. Diz ele, cito Etienne: da minha parte, penso e creio não estar enganado, que Deus reserva nos abismos um castigo especial para os tiranos e seus cúmplices, pois nada é mais contrário a um Deus bom e clemente do que uma tirania. É uma animação para nós. Há um lugar reservado no inferno para todos aqueles que obrigam a minha carruagem a mudar de extintor. Há um lugar reservado no inferno a todos que roubaram o país. Há um lugar reservado no inferno para quem tirou dinheiro de creches e de educação para ter contas no exterior. Há um lugar reservado no fundo do inferno para todos que se consideraram tiranos, encontraram cúmplices a seu redor e exercem essa tirania. Diz a grande Golda Meir, numa frase ambígua, típica dela, que eu não odeio os árabes pelo que eles são, dizia a primeira-ministra de Israel. Eu odeio pelo que eles me tornaram. É uma frase dura. Eu não odeio o Estado pelo que ele é. O Estado, em geral, muito medíocre. As pessoas do Estado são muito medíocres. Parece que é um concurso em que se classificam os últimos lugares para isso. Eu odeio o Estado. Sempre tive esta veia anarquista. Eu odeio o Estado pelo que ele nos tornou. E quando a gente tenta entender Etienne, o gigante acorda, em junho de 2013 vai às ruas por alguns dias. Depois o gigante toma Dormonide com uísque e entra. Tá. Porque o Estado não é ele e eu não sou eu diante do Estado. Essa é a grande questão. Esta é a praga final de Etienne. A de que os governantes possam arder lentamente no fundo do inferno. Porque nosso desprezo eles já têm. Nossa raiva eles já têm. E só resta acrescentar à praga de Etienne o desejo que os cúmplices se denunciem o máximo possível. E que as pessoas sejam mais inseguras ainda com o seu futuro. E que a sua consciência arda como a de Orestes, perseguido pelas arpias. Que seus assessores também lhes denunciem. E que um dia venha à tona todo este imenso e sem nenhuma individuação partidária ou política, esse imenso mar de lama que nós nos vimos envolvidos. Frase final do nosso querido autor. Conselho do Etienne. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Conselho do Etienne. Há uma frase atribuída a ele que não é dele, mas é bonita, foi feita por um comentarista sobre ele. A frase diz que os tiranos são grandes porque nós estamos de joelhos. Não é dele, mas é bonito. Ele devia ter escrito isso, é legal. A frase dele é: sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Etienne lança o desafio de que parem de reclamar do Estado como tirano, porque esta é a função do Estado. O Estado é tirano, especialmente o democrático. Os ditatoriais, então, nem se fala. E comecem a pensar na sua liberdade diante desse Estado. Sejam resolutos em não servir e vocês serão livres. Um rapaz de 18 anos escreveu isso no século XVI. Que todos nós, os que têm mais do que eu, que tenho 52, os que têm menos, os que têm a mesma idade, reflitam muitas vezes sobre a ideia de Etienne. Sejam resolutos em não servir. E pensem sempre no peso profundo que é entregar o dom que é absolutamente meu à liberdade. E parem de seguir gurus de moda, de culinária, de comportamento, de expressão. Parem de seguir gurus que ditam coisas. Libertem-se da servidão voluntária. Este desafio de Etienne, será que nós conseguimos? É um desafio que tem quase 500 anos. Vai completar em breve 500 anos, meio milênio. E eu tenho repetido para mim, o que impede que eu seja livre? O que impede que eu não tenha a vida que eu quero ter? O que impede que eu não faça? Etienne diria, apenas um ser humano, apenas uma pessoa, exclusivamente a sua decisão.
Etienne morreu cedo, 32 anos, e morreu livre. Decidiu não seguir a carreira de magistrado, morreu cedo e morreu livre. Que a gente pudesse dizer a ele, nessa noite, sejamos resolutos em não servir. E, voilà, livre. Vocês serão livres. Esse é o meu desejo. Acabar com a minha, primeiro com a minha, egoisticamente, com a minha servidão voluntária. E depois estimular os outros, para que acabem com a sua servidão voluntária. Que só exista uma servidão, aquela que eu não consigo escapar, forçado, aquela que não tenho indignidade em servir, porque fui obrigado pelo Estado, por um bandido, por um criminoso, por alguém que está me atacando e eu não tenho como reagir a ela. Mas que as outras servidões, as que dependem de mim, que essas sejam abolidas inteiramente. E que aquelas que não dependem de mim, pelo menos eu esperneie muito, para tentar resistir o mais possível. Sejam resolutos. Tomem a decisão. Não sirvam. E vocês serão livres. Não há melhor promessa de vida do que nesse trágico segundo semestre brasileiro, lembrar que no meio desta crise profunda, que vai piorar, que nós podemos encontrar no meio de tudo isso, o que o Hamlet, sobre o qual eu tratei aqui uma vez, dizia: eu poderia morar numa casca de noz e eu seria livre. Eu poderia morar no Brasil e eu seria livre se eu entendesse o que Hamlet e Etienne de la Boétie nos aconselham. Sejam resolutos, sejam livres, construam-se. Era isso que eu queria dizer nessa noite para vocês. Muito obrigado pela atenção de vocês.